turma, bom dia. E aí, gente, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma manhã previdenciária. Vamos entrando aí, saúde, enquanto isso eu tomo um cafezinho aqui, vamos entrando, sejam todos bem-vindos, bom dia, nossa manhã previdenciária, vamos entrando aí, vamos chamando os amigos, clica aí no coraçãozinho, para o Instagram mostrar o nosso conteúdo para um monte de gente, clica aí no coraçãozinho, já clica aí na setinha, manda aí para os seus amigos, todos vocês que estão aí, ó, convidem pelo menos 3 amigos para vir participar aí, ó, clique e manda para os amigos. Vamos que tem notícia importante e relevante hoje aí para o direito previdenciário, vamos lá. Enquanto isso eu vou tomando meu cafezinho aqui, saúde para vocês. Saúde, vamos que vamos. Bem-vindos à nossa manhã previdenciária, vamos lá, vamos mais uma semana iniciando, vários desafios nós temos aí pela frente e eu vou discutir com vocês aqui hoje 7 decisões judiciais, 7 decisões judiciais que podem ajudar vocês aí no dia a dia no direito previdenciário. Então, já convido os amigos para participar da nossa live. Um ótimo dia para vocês aí. Enquanto isso, eu vou encerrando aqui meu cafezinho. Enquanto todo mundo vai entrando, vamos esperar mais 2 minutos, 1 minuto só, mais 1 minuto aí a gente já começa. Enquanto isso, vai convidando aí os amigos para participarem. Saúde, galera! Bom dia! Agora sim, energia total, pique a 1000 aqui. Sejam todos bem-vindos à nossa manhã previdenciária. Muito prazer para quem não me conhece ainda. O meu nome é Michel, eu sou advogado e também dou uns pitacos aqui sobre direito previdenciário. Você é muito bem-vindo aqui na nossa manhã previdenciária. Você é bem-vindo demais. Bom dia. Vocês estão bem, gente? Vocês estão bem? Estão bem? Escreve aí. Bota um joinha assim. Você tá bem? Você tá ruim? Você hoje, eu quero saber, você tá bem? Você tá bem? Se você estiver bem, eu fico muito feliz que você esteja bem. Se por algum motivo hoje você não estiver bem, saiba que vai melhorar, tá bom? Saiba que vai melhorar. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Nada é para sempre. Tudo é passageiro, beleza? Então, pega isso daí, que tudo é passageiro. Se você hoje não tiver num bom dia, fica tranquilo. Fique tranquila que isso vai passar. Vai passar. Tudo tem um momento certo para começar e para terminar. Então isso vai passar e você vai ter um dia, tenho certeza, maravilhoso. Ele pode não ter começado bem, mas ele vai terminar excepcional, porque você vai fazer esse dia terminar de forma excepcional. Ele pode não ter começado bem. Até aí não é problema seu. Você não tem culpa porque o dia não começou bem para você. Mas fazer ele terminar bem, a responsabilidade é sua. E eu tenho certeza que você vai fazer de tudo para que esse dia termine bem. Beleza? É isso daí. Um ótimo dia para vocês aí. Então vamos lá. Eu coloquei aí no meu feed, um criativo. É uma fotinha aí com algumas decisões judiciais. Com as decisões não, né? Na verdade, eu trouxe o número dos processos para vocês. E o número desses processos, gente, só para vocês entenderem o seguinte. Os processos são eletrônicos. Por que eu trouxe os números dos processos para vocês? Porque eu vou falar de decisão por decisão desses processos. Esses processos são eletrônicos e eu vou falar para você o seguinte, se você quiser, é óbvio, né? Entra lá no site de cada um do tribunal e dê uma consultada nos processos
né? Eu vou mostrar aqui para vocês as decisões. Vou mostrar não. Eu coloquei o número do processo para vocês e na ordem de cada número de processo eu vou falar do que se trata cada tipo de decisão e o porquê essa decisão ela é boa para nós no direito previdenciário. E aí, se você tiver curiosidade, quiser saber um pouquinho mais, o que eu recomendo a vocês? Eu coloquei tanto o número do processo barra o estado, de onde é o seu estado. Então, nós temos aqui processo de Sergipe, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, que é para você fazer o quê? Se você quiser depois, entrar lá no site da Justiça Federal deles, lembrando que é tudo processo eletrônico, você vai lá, digita o número do processo e aí você vai ter acesso à decisão. E essas decisões elas são de suma importância para nós que atuamos no direito previdenciário. Então, vamos falar lá logo do ponto importante. A primeira decisão que está aí, o primeiro processo, o primeiro número de processo que eu coloquei aí no feed para vocês, convidando vocês para a live. Primeiro, processo de Sergipe. É um processo de Sergipe, que é o 0509761, que é o processo de Sergipe, é o primeiro, tudo bem? Este processo de Sergipe, o que tratou neste processo? O que aconteceu nesse processo? Esse processo é sobre a renda mensal inicial da pensão por morte. Sergipe, turma recursal de Sergipe, falou o seguinte nesse processo que está aí, que o cálculo do artigo 23 da Emenda Constitucional 103 de 2019, 23, nós estamos falando da pensão por morte previdenciária. Turma recursal de Sergipe falou que, olha, esse cálculo ele é inconstitucional. Pronto. Esse cálculo ele é inconstitucional. Essa decisão foi atacada pelo INSS via recurso extraordinário. Em decisão monocrática, a ministra Rosa Weber, ela não conheceu do recurso extraordinário do INSS. Muito provavelmente, o INSS irá recorrer para a turma. Eu acredito que ele vá, porque trata-se de uma decisão monocrática, então o INSS irá agravar isso daí, vai para a turma e a turma vai falar se é constitucional ou se não é constitucional. Mas o que é interessante na decisão? Foi uma das primeiras decisões que reconheceu a inconstitucionalidade do cálculo da pensão por morte previdenciária. Tudo bem? Então, essa decisão de Sergipe, o processo de Sergipe. Então, tem aí no feed o número do processo, pega o número do processo, vai lá no TRF da 5ª região, e aí você vai ter acesso ao processo. Eu não sei se, eu acredito que vocês saibam como identificar cada tipo de tribunal pelo número do processo, né? Eu acredito que vocês sabem já como é que faz isso. Mas eu vou só dar uma dica para vocês, para saber se é primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta região, quando nós estamos falando de justiça federal. Depois do ano do processo, depois do número do ano, tem o número do processo, tem o dígito, tem o ano. Aí eu tenho o número 4. Aí depois desse 4 eu tenho um ponto. Então, se tiver lá 05, eu estou falando que é da 5ª região. Se tiver 04, eu estou falando que é da 4ª região, 03 da 3ª região, 02 da 2ª região e 01 da 1ª região. É assim que você identifica um processo. Então, esse de Sergipe, ele é um processo da 5ª região. Então, como é que você faz para pesquisar esse processo que é da 5ª região? TRF5 no Google. Vai no Google, escreve TRF5. Pronto, já vai lá para o site do TRF da 5ª região, coloca o número do processo, aí você vai ter acesso às decisões, principalmente o acórdão da turma recursal que declarou a inconstitucionalidade do artigo 23 da emenda 103. Então tem aí para vocês o número do processo.
Abaixo do feed, continuando ali no nosso feed, o segundo número de processo também é de uma declaração de inconstitucionalidade da regra de cálculo da pensão por morte, do artigo 23 da Lei 8.000, artigo 23 da emenda 103. O segundo processo, tem aí para vocês o número do processo /Paraná. Esse processo, essa decisão ainda, ela foi atacada via recurso pela INSS. Trata-se de uma decisão de primeiro grau da Primeira Vara Federal de Toledo, da subseção judiciária de Toledo, tudo bem? Vinculada à seção judiciária do Paraná. Então, a Primeira Vara Federal de Toledo, ela falou que, olha, o cálculo da pensão por morte é inconstitucional. É uma decisão de primeiro grau que provavelmente, é óbvio, né? O INSS vai recorrer, se já não recorreu dessa decisão, e aí nós iremos aguardar uma decisão ali da turma recursal do Paraná referente a esse processo. Mas, Michel, se é uma decisão de primeiro grau, por que você está falando dessas decisões? Isso não faz sentido. Pelo contrário. Para quem teve no nosso curso lá da revisão da pensão por morte, eu trouxe processo por processo, decisão por decisão, com o objetivo de você criar uma linha de raciocínio. Então, o que é interessante? Você criar uma linha de raciocínio. Pega a decisão de Sergipe, pega a decisão da Primeira Vara de Toledo, leiam as decisões para você criar ali uma linha de raciocínio. Por que o cálculo do artigo 23 da emenda 103 ele é inconstitucional? Então, tem aí para vocês esses dois processos. Um é óbvio, é uma decisão de primeiro grau que o INSS vai recorrer, que é a decisão lá de Toledo, e a decisão da turma recursal de Sergipe. Da turma recursal de Sergipe, ambas as decisões, olha, o cálculo da pensão por morte, de acordo com o artigo 23, ele é inconstitucional. Pô, legal isso. É interessante, porque isso motiva você a continuar ajuizando as ações, cada vez mais ajuizando as ações, buscando ali uma solução de direito social para o seu cliente. E conversar com ele e falar, olha, eu vou buscar aqui uma alternativa, porque isso que o governo fez, de fato, é um retrocesso social. É um retrocesso, não é um avanço na proteção social, e sim um retrocesso. Então, os fundamentos, principalmente do juiz lá de Toledo, da Primeira Vara Federal de Toledo, os fundamentos que ele utilizou para declarar a inconstitucionalidade, gente, para mim, ali se revela-se aquela decisão uma proteção de fato aos direitos sociais. Essa decisão da Primeira Vara Federal de Toledo, que no nosso feed é a segunda decisão. E aí, continuando ali, nós temos uma terceira decisão, um terceiro processo, que é o processo do Rio Grande do Sul, que é o 5003-241, que ele é do Rio Grande do Sul. Ele foi muito divulgado semana passada, que é um processo que trata-se de uma uniformização de entendimento da turma regional de uniformização lá da 4ª região, no que toca a inconstitucionalidade da regra de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. Os dois primeiros processos eu estou falando para vocês de decisão que declarou inconstitucional o cálculo da pensão por morte. Agora, pega daqui para frente. E construa o seu raciocínio jurídico, tá? Pega daqui para frente. Essa decisão da TRU da 4ª região, ela reconheceu a inconstitucionalidade da regra de cálculo do benefício por incapacidade permanente. A TRU ela usou o seguinte fundamento, ela falou, olha, não tem lógica, não tem nenhum sentido e é totalmente desproporcional e principalmente viola o princípio da igualdade e da irredutibilidade do valor dos benefícios.
Então, o que a TRU ela chegou e falou o seguinte, falou, esse cálculo ele é inconstitucional. Por que ele é inconstitucional? Não tem como um benefício por incapacidade temporária ser maior, em termos financeiros, ser maior do que um benefício por incapacidade permanente. Não tem lógica isso. O benefício por incapacidade permanente, a pessoa ela precisa de mais ajuda, ela está permanentemente incapacitada para o trabalho. Então não tem nenhuma lógica um benefício por incapacidade temporária ser maior que um benefício por incapacidade permanente. Outro fundamento que a TRU utilizou para declarar inconstitucional esse cálculo. Ela falou, olha, não tem nenhum sentido também, né, o benefício por incapacidade permanente que decorre de um acidente de trabalho ser maior do que um benefício por incapacidade permanente que não tem relação com o direito do trabalho, que não tem relação com o acidente de trabalho. Isso fere o princípio da isonomia, não tem lógica isso. Não tem lógica e, portanto, é também inconstitucional. Detalhe. Então, este é a decisão da Turma Regional de Uniformização, TRU, da 4ª Região. Provavelmente, muito provavelmente, o INSS vai levar essa matéria para a TNU, vai levar lá para o STF. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, mas ele vai fazer. Mas presta atenção no detalhe. Quando o segurado, ou melhor, quando o segurado ele não é aposentado e aí falece na data do seu óbito, o que eu preciso fazer? Como é que eu vou calcular uma pensão por morte para aquela pessoa que não era aposentado na data do óbito? Eu preciso calcular um benefício por incapacidade permanente, ou seja, ele não era aposentado e faleceu. Qual que é o valor da pensão por morte ali da viúva dos dependentes dele? Se ele não era aposentado, vamos calcular uma aposentadoria por incapacidade permanente. Vai pegando a linha de raciocínio. Eu tenho que calcular o quê? Um benefício por incapacidade permanente. Ou seja, trocando em miúdos, calcular uma aposentadoria por invalidez. Antiga aposentadoria por invalidez. E aí a pensão por morte vai decorrer deste benefício. Só que, se esse cálculo do benefício da incapacidade permanente, ele é inconstitucional, consequentemente, as pensões por mortes que decorrem deste cálculo precisam ser revisadas. Por que precisam ser revisadas? Porque se o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente é inconstitucional, a pensão por morte que originou dele também é inconstitucional. Pegaram? Se eu falo que a aposentadoria o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente é inconstitucional, a pensão por morte que decorre desse benefício também é inconstitucional. Ou seja, nós temos possibilidades de ajuizar as ações de revisão de pensão por morte. Quem participou do curso aprendeu todas essas teses, todas. Quem estiver aqui presente e participou lá do curso, até pode escrever aí que eu falei disso lá no curso. Então, essa é a decisão da TRU da 4ª Região. É a terceira. No nosso rol de decisões, eu tenho uma quarta decisão. Ou melhor, um quarto número de processo, que é o de Santa Catarina, que é o 5010-992, lá de Santa Catarina. Esse de Santa Catarina, o que ele falou? Ele falou, olha, o cálculo, vão pegando a linha de raciocínio, o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente é inconstitucional. Vão pegando a linha de raciocínio. Lá de Santa Catarina, o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente é inconstitucional. Se o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente é inconstitucional e esse benefício gerou uma pensão por morte, efeito reflexo. Eu bato aqui e espirro ali, não tem jeito.
É um estilingue. Quando você dá numa parede, ele bate e volta. Se a aposentadoria, se a pensão por morte está decorrendo desse cálculo que é inconstitucional, a pensão por morte está errada. Sim, tudo bem? A pensão por morte está errada. Essa é a quarta decisão do feed nosso aí. A quinta decisão, o quinto processo, que também é do Paraná, que é o 546,79, que também é do Paraná. Na quinta aí, na ordem. Estou falando das decisões, dos processos na ordem. Para ficar lógico aqui o assunto. A quinta é a mesma coisa. Olha, o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente é inconstitucional. O cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente é inconstitucional. Turma recursal do Paraná. É inconstitucional. Então, mais uma vez, na nossa linha de raciocínio, se o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente é inconstitucional, o benefício que tem origem nele também é inconstitucional. Certo? Tá fazendo sentido isso, gente? Se tá fazendo sentido, escreva aí nos comentários sim ou não. Se está fazendo sentido, escreva nos comentários sim ou não. E se você está curtindo, se você reservou aí uns minutinhos na sua agitada manhã, te peço só um favor. Clica no coraçãozinho. Clica aqui no coraçãozinho. Clica aí no coraçãozinho. Clica na setinha e convide os seus amigos para participar. Convide os seus amigos a participarem aqui. Compartilhe a informação com eles. Compartilhe aí a informação com eles. Então, clica no coraçãozinho pro Instagram mandar isso daqui pro povo, né? Sua didática é inerente a Dalva. Você é suspeita, né, Dalva? Obrigado. Mas clica aí no coraçãozinho, e clica aqui ó, no aviãozinho e manda pros amigos virem participar. Chamem os amigos aí para virem participar aqui da nossa manhã previdenciária, onde você tem informação do direito previdenciário. Então vamos lá. Se está fazendo sentido para vocês, maravilha. Então vamos aqui à nossa sexta decisão. Sexto número do processo que tem aí para vocês, que também é da quarta região, Santa Catarina. Sexto processo, que é o 583,79. 583,79. De novo, Santa Catarina chegou e falou, olha, o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente é inconstitucional. Quando eu estou falando o cálculo, gente, não estou falando do período básico de cálculo. Todas as decisões que eu listei para vocês aqui, todas são unânimes. A regra de cálculo é média aritmética das contribuições, de 100% das contribuições de julho de 94 até a data da DER. Isso não é inconstitucional para a reforma previdenciária. O que todas as decisões estão falando, todas por unanimidade, o que é inconstitucional? A regra da renda mensal inicial, ou seja, o valor do benefício. O valor do benefício que é inconstitucional. Então, por exemplo, na aposentadoria por incapacidade permanente que não decorre de acidente de trabalho, como é que eu calculo o benefício? Eu pego todas as contribuições de julho de 94, todas. Tem 100, pega assim, exemplo, tá? Tem 100, eu pego a 100, atualizo, somo essas contribuições, somei tudo, divido por 100. Aí eu chego num denominador chamado salário de benefício. Beleza. Sobre esse valor que eu vou ali gerar a renda mensal inicial. É sobre essa base de cálculo que eu vou calcular o valor da aposentadoria por incapacidade. Aí vem a lei e fala, a reforma fala assim, olha, o valor do benefício de aposentadoria por incapacidade começa com 60% dessa média, e mais 2% ao que exceder os 20 anos de tempo de contribuição do homem e 15 anos da mulher, tudo bem? Mas geralmente não excede, geralmente o homem tem ali 16 anos, 18 anos, que é os casos que eu estou pegando, 15 anos, e aí ele não era aposentado, e aí gerou esse benefício para ele. Então, e aí, qual que seria o valor do benefício que ele iria receber se ele estivesse vivo na data do óbito? Era 60% dessa média.
as decisões que eu estou falando para vocês é exatamente isso, que essa média, esse percentual sobre essa média é inconstitucional. E não a forma que eu chego na média. A forma que eu chego na média é constitucional, julho de 94 ADER. Tudo bem? Dessas decisões que são ali para requerimentos depois da emenda 103. De julho de 94 até a DER, 100% do PBC, pego todas as contribuições, somo e divido. Chego no salário de benefício, eu faço uma média aritmética simples. Chego nessa média. Esse percentual de 60% sobre a média aqui é inconstitucional. Então todas as decisões, elas são bem claras. Olha, esse percentual de 60% é inconstitucional. Sobretudo quando se trata de benefício por incapacidade. Por quê? É benefício não programado. A pessoa não programa ficar incapacitada para o trabalho. Então, ele é inconstitucional. É inconstitucional. Esse percentual sobre a média, é isso que essas decisões dizem, tratam exatamente disso. Esse percentual, ele é inconstitucional. Tem que ser 100% da média, ok? E não há diferença nenhuma se é igual da TRU. Falou, olha, se eu tratar benefício por incapacidade de natureza acidentária de uma forma e valor de benefício, né? Incapacidade acidentária de uma forma por incapacidade não decorrente de acidente, de outra forma, eu acabo ali transgredindo o princípio da isonomia, ferindo o princípio da isonomia. Estou dando tratamento desigual, muito desigual. Não é aquela história de tratar de forma igual aos iguais, os desiguais na medida da sua desigualdade. Não é isso daí. Estou dando benefício, princípio da seletividade. Eu tenho que entregar o benefício correto, pouco importando a origem dele. Então, esse percentual de 60% sem esse acidente de trabalho e 100% de acidente de trabalho, isso é inconstitucional. É isso que as decisões dizem. E aí eu chamo a atenção de vocês. Se esse percentual para o benefício por incapacidade permanente, ali, antiga aposentadoria por invalidez, é inconstitucional, todas as pensões por morte que decorreram deste benefício ou que decorram dele, também é inconstitucional. É isso que eu chamo a atenção de vocês. Tudo bem? E aí, as duas últimas decisões, que é a de Santa Catarina, os dois últimos processos, que é a de Santa Catarina, que é o 583/79, que ele falou exatamente isso. Olha, esse percentual ele é inconstitucional e ponto final. E aí eu tenho uma de São Paulo. Tem uma de São Paulo que ela é pouco divulgada. Turma recursal de São Paulo. Que ele é pouco divulgada, que é a última lá do nosso feed. A última decisão é da turma recursal de São Paulo. Que em embargos de declaração apresentado pelo INSS, a turma recursal de São Paulo declarou a inconstitucionalidade do cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. Nesse de São Paulo até que é curioso, a turma recursal não é que é de São Paulo, é a turma recursal da terceira região, tá? É de São Paulo, mas ele não é da capital, é de um outro município ali do estado de São Paulo. Esse de São Paulo ele é até interessante porque tratava-se de uma ação que visava o restabelecimento do auxílio-doença cessado. Então foi reconhecido judicialmente o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade permanente. E aí quando o INSS fez isso, reduziu o valor do benefício. Olha, porque o auxílio-doença é X, certo? E a aposentadoria por invalidez é Y. Tudo bem? E aí a turma recursal determinou que o INSS implementasse o valor do benefício de forma correta. Ele falou, não, estou fazendo. Só que a reforma previdenciária diz isso. Aí a justiça falou, não, isso é inconstitucional, porque nunca que um benefício por incapacidade permanente pode ser inferior a um benefício por incapacidade temporária. Isso não existe. E aí a turma recursal declarou a inconstitucionalidade da regra de cálculo da aposentadoria por incapacidade. Com tudo isso, gente, com
tudo isso, eu não sei se vocês notaram, que eu trouxe para vocês decisões de 3 regiões no mesmo sentido. Eu trouxe decisão da 3ª região, que é de São Paulo, falando que o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente é inconstitucional. Eu trouxe 1, 2, 3, 4, 5 decisões da 4ª região, falando que o cálculo da aposentadoria por incapacidade é inconstitucional. E trouxe uma decisão da 5ª região, falando que o cálculo da pensão por morte é inconstitucional. Ou seja, decisões no mesmo sentido de regiões diferentes. Tudo isso serve para quê, Michel? Para encher linguiça? Não! Para você fundamentar, para usar como paradigma essas decisões para eventual incidente de uniformização à TNU ou recurso especial ao STJ. Quais são os requisitos necessários para o oferecimento dos recursos excepcionais? O que é um recurso excepcional? Incidente de uniformização à TRU, incidente de uniformização à TNU, recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF, certo? Então, o que eu quero dizer aqui? Nada aqui do TRF1. Qual TRF aí? Minas Gerais, Minas Gerais é a 2ª região, né, se eu não me engano? 2ª, né, Minas e Rio. Eu não pesquisei lá não, viu? Mas deve ter alguma coisa lá sim, tá? Não pesquisei não. Então, mas o que eu trouxe para vocês? São decisões que vão ali servir de paradigmas para você fazer os seus recursos excepcionais. Eu preciso subir um incidente para a TNU. Tem um acórdão paradigma? É um dos requisitos ter o acórdão paradigma. Nós temos vários recentes. Eu tenho uma decisão agora paradigma para subir uma decisão para fazer um incidente para TNU, por exemplo. TNU. Eu tenho um acórdão paradigma. Eu sou aqui da 3ª região. Tem algum acórdão aqui paradigma para a gente... tem uma decisão daqui da turma recursal de São Paulo que está confrontando com uma outra turma recursal. Então vamos fazer um incidente regional de uniformização para TRU da 3ª região. Eu tenho um acórdão paradigma nesse assunto. Eu tenho um acórdão paradigma da 4ª região. Eu tenho um acórdão paradigma da TRU da 4ª região. Eu tenho decisões paradigmas. Eu tenho acórdão paradigma de Sergipe. Por exemplo, eu estou ajuizando as ações de revisão da pensão por morte. A depender do tipo da tese, eu tenho um acórdão paradigma para subir. Eu tenho um acórdão paradigma para subir os meus recursos. Por quê? Eu tenho a decisão. Então, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês é para que vocês possam criar ali uma linha de raciocínio, leiam as decisões e percebam que nem tudo está perdido. Nós temos que buscar alguma solução. Nós não podemos desistir de tentar. Nós não podemos. E quando eu digo nós, eu estou dentro desse nós. Nós não podemos desistir de buscar ali a materialização, a prevalecer o dia a dia do direito previdenciário, prevalecer o direito ao seguro social, prevalecer os direitos sociais previstos na Constituição, na vontade originária do Constituinte. Nós temos que lutar, gente. O que nós não podemos é exatamente ficar ali esperando alguma coisa. Poderia compartilhar o número das decisões, elas estão todas no meu feed, todas. Tanto é que eu tratei na ordem das que estão no meu feed. Tá tudo no meu feed ali as decisões, a chamada para live. O que essas decisões têm em comum? Tem lá, todas as decisões. Eu falei uma por uma na ordem que está lá no feed.
certo? Tá tudo aí o número dos processos, não as decisões, o número dos processos, certo, gente? Vai lá no site, no tribunal de cada uma, pega a decisão, dê uma lida na decisão e tire as suas próprias conclusões, estude, que tem tudo para dar certo. É isso daí, tá bom? Cansei. Desejo a vocês que ficaram aqui comigo esses 35 minutos um dia excepcional. Se o seu dia não começou bem, eu tenho certeza que ele vai terminar muito bem. Excelente. Um ótimo dia para vocês, previdenciaristas, guerreiros, previdenciaristas de alma. Não deixem de lutar pelo direito do cliente de vocês, tá bom? Vou deixar a live salva. Se você entende que essa live é um conteúdo interessante, né? Se você entender que essa live aqui é um conteúdo interessante, um conteúdo relevante, encaminhe para os seus amigos, encaminhe para os seus clientes, para os seus colegas, salve, clica em salvar a live, compartilha, comente aí com vocês, somente assim, só se for relevante, se você achar que é interessante mesmo, tudo bem? Compartilha aí com seus amigos, clica no aviãozinho e manda para eles, ou marque os seus amigos na live que eu vou deixar ela salva aí, tá bom? E lá no feed tem todas as decisões, tá lá o cartazinho com todas as decisões, não, com os números dos processos, tá bom? Pega lá o número do processo, acessa lá o site, você vai ter informação. Lembrando, né? Sergipe TRF5, Paraná TRF4, Santa Catarina TRF4, Rio Grande do Sul TRF4, São Paulo TRF terceira região, tá bom? Um ótimo dia para vocês aí, fique com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser, Ele vai permitir. Tchau, gente. Deus abençoe todo mundo aí.